Olá, pessoal! Todos bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Despertar Holístico. Este canal, essa live que a gente fala sobre como nós, humanos, podemos estar nos despertando de uma forma holística, porque afinal de contas, nós estamos aqui cercados por diversas áreas da nossa vida e a gente precisa despertar para cada uma delas, né? Nós temos que despertar para a parte espiritual, nós temos que despertar para a parte da sociedade, para a educação, para a família, para o dinheiro. E aí, como é que a gente faz? Então, esta é a live para a gente descobrir como a gente pode fazer isso, mas não como uma receita de bolo, mas como uma reflexão na nossa vida. Hoje a gente vai estar aqui com Jair, que é um consultor, um cara que trabalha com vendas há muitos anos, e ele já está aqui conosco. E eu quero dar muito boas-vindas a todos vocês que estão aqui presentes comigo. Muito obrigado, Silas, Rodrigo, Ailene, que saudade de você, Ailene, minha amiga. Jair já está aí, Cris, Ângela, muito obrigado. E hoje eu estou assim, né? Muito social, muito bonitão, porque eu quero começar essa live de uma forma diferente. Eu quero perguntar para você o seguinte: se eu fizer a live assim, com esse blazer, essa camisa social, e eu simplesmente... Mas antes de eu começar, eu lembrei. Você lembra desse coraçãozinho aqui? Mete o dedo nesse coraçãozinho aí, por favor, porque o Instagram entende que essa live ela é importante e ele começa a disparar convite para geral. E esse aviãozinho aqui é a hora que você manda para as pessoas, porque vocês já sabem, mas eu sempre vou repetir aqui para vocês. Para a gente desenvolver, a gente tem que estar desenvolvendo as 5 pessoas que a gente lidar diariamente, porque senão você, ao invés de estar puxando o seu grupo, como normalmente acontece quando a gente desenvolve sozinho, você vai estar desenvolvendo em grupo e a gente faz um mundo melhor. Então, manda aqui para geral, para um monte de amigo, começa a mandar, que vai ser ótimo essa live. E dando continuidade, eu quero perguntar para você o seguinte. Já vai eu, gente, fazendo as minhas doideiras. Desculpa. Mas, bom, imagina se eu estou aqui fazendo a live com esse blazer, essa camisa social aqui por baixo, e eu faço o seguinte. Eu meto o bonézão. Será que vai ser legal? Como é que será que vai ficar? Fica legal? Não, acho que o boné não. Acho que vai ser legal eu fazer isso daqui, ó. Eu usar o meu chapeuzinho do Papai Noel. Que imagem que eu estou vendendo aqui para você será? É uma imagem boa? O que vocês estão enxergando? Uma bagunça de visual, né? Então vamos fazer direito. Não vamos botar chapéu ainda não. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar o blazer. Vamos aqui. A gente tira o blazer. E aí vocês veem que eu tô com uma camisa social. Mas não é uma camisa social. É uma camisa normal, de manga. Aí eu faço isso. Eu vou abrir aqui, ficar bem à vontade. Não, quer saber? Não vou ficar com essa camisa não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar mais à vontade aqui nessa live. Porque, né? Que a gente fala sobre imagem? Imagem? Para que imagem, gente? Eu vender minha imagem? Eu não vendo minha imagem. Vendas não é importante para mim. Eu não sei trabalhar com vendas. Vendas? Eu nem sei o que é isso. Nunca trabalharia com vendas. Então, só por causa disso, eu vou ficar de camiseta. E para melhorar, eu vou fazer isso daqui, ó. Um bonézão de ladico. O que vocês estão achando? Maneiro? É legal? Ficar assim, com essa imagem, vocês acham legal? Dá pra gente continuar a live e chamar um cara muito legal, um consultor de vendas, para eu falar com ele assim, dessa forma? Ou será melhor eu fazer, não, quer saber? Eu não tenho respeito, não acho que... Não uma questão de uma falta de respeito, né? Mas já que é pra gente zoar, vamos zoar logo. Aqui, o que vocês acham? Ficando aqui com essa pose assim, vendo uma imagem boa... Eu estou aqui falando para vocês dessa forma. Estou vendendo uma imagem boa? Não sou ator. Mas o meu objetivo aqui é simplesmente para mostrar para vocês o seguinte. A todo momento a gente vende a nossa imagem. E enquanto eu me visto, eu já vou chamar aqui o nosso amigo Jair
para dar uma complementada live. E ele já está aí recebendo o nosso Eni Furtado, saudade. Enquanto ele já está entrando, já vou aqui me vestindo. E já vamos dar boas-vindas para esse cara muito maneiro, consultor de vendas, Fala, nosso Léo. amigo. Fala aí, meu amigo Jair, tudo bem? Tudo bem. Ah, que bom. Porque, pá, fala sério, né, Jair? Trabalhar com vendas? Eu nunca trabalhei, eu nunca vou trabalhar, eu odeio vendas. Eu não gosto de vendas. Não, Ninguém faz não. isso. Não, eu não faço isso. Você está falando em imagem até agora, aí, ó. A imagem é essa escuridão toda. Olha que lindo. Cara, você De tá com novo. alguma sina. O que que te acontece, eu não sei. É muito engraçado. Eu Ah, não sei. Jair. Vou ter que trocar o celular. Tá vendo? Ah, eu acho que tá sendo esse o grande probleminha aí, né? É. Mas vamos Ai, meu conversar. amigo. Não interessa. Não interessa a imagem. Pô, não é não? Não. Imagem para quê? Não é verdade? Mas é legal essa abertura que você fez aí para a gente falar de imagem, né? É muito Sim. interessante, que Pô, imagem é tudo, né? pô, Mas é é exatamente engraçado isso, meu assim, amigo. você está falando que eu sou vendedor, minha profissão é vendedor, o resto é tudo é cargo. Bom, eu vou te falar a verdade, assim, quando alguém pergunta pra mim, mas eu não quero ficar num cargo, pergunta não, né? Quando lá atrás eu trabalhei com vendas, e aí uma pessoa, mas você tem coragem de ficar vendedor pro resto da vida? Você não quer mais nada aí? Eu falei, cara, posso te dizer? A gente vende tudo na vida. Tudo que a gente faz, a gente vende a nossa imagem, a gente vende a nossa ideia, a gente vende aquilo que a gente está mostrando para as pessoas o tempo inteiro. Então, eu estou vendendo, se eu não estou aqui na loja, vai ser em outro lugar. Então, eu entendi essa questão das vendas lá atrás na minha vida, não no início, né, mas meu início aqui no Rio de Janeiro. Então, e eu amei vendas, é por isso que eu amo falar sobre esse assunto. Engraçado é assim, eu não sei de quem é essa frase, até procurei pesquisar, mas o doutor Google também não sabe, mas nada acontece antes que alguém venda alguma coisa. Nada. Perfeito, Tem que vender alguma coisa. E vender, se falamos em tudo. perfeito. E outra coisa interessante, gostemos ou não, nós tem duas coisas que fazemos desde que nascemos: vendas, vender e política. Não tem como, porque vender é a arte do convencimento Sim, e política é a arte do entendimento. perfeito, Olha que perfeito. legal. Quando você nasce, a primeira coisa que a gente faz, o que é chorar, né? Então eu já estou tentando convencer alguém, vendendo, para me dar alguma coisa. Sim, E aí também eu estou fazendo política porque precisa haver o entendimento. A minha mãe precisa entender que eu preciso mamar. perfeito. Então a gente já faz ao nascer isso aí. Então Ô Léo, você não quer fazer o seguinte? Eu vou sair e voltar para ver Eu ia se te aparece? sugerir agora. Bora? Eu vou sair aqui, aí você me chama de novo. Beleza, perfeito. Gente, enquanto o Jair volta, eu vou ver que ele vai e volta para a gente poder chamar, porque está com aquela imagem preta carregando. E é muito engraçado, porque o Jair, no início, quando eu o conheci, né? A gente não se conheceu pessoalmente, mas a gente se conheceu através de um grupo. E aí, ele foi fazer uma live com uma das meninas do grupo, que é até a Mariana, a Mari, que está aqui online com a gente, se eu não me engano. E aí ele ficou todo azul a tela dele. E é por isso que eu tô sacaneando ele, falando que ele simplesmente ele tem alguma coisa para não estar aparecendo em live. Pô, que isso. Mas ele é um cara muito bacana, um cara que é consultor e ele é empresário, trabalha com vendas. Eu estava esperando o momento exato para eu estar anunciando ele. Mas ele já está voltando. Já, deixa eu ver aqui se ele já está aqui conosco. Já vou chamá-lo para a gente já iniciar
A nossa live. Apareceu para tu aí? Não, tá rodando ainda, amigo. Não, deixa assim. A gente vai fazer o seguinte, logo depois eu vou te mandar um celular de presente, receba-o. Estou fazendo uma venda, Tá vendo? Mas vamos lá. Meu amigo, vamos lá, assim, quando a gente iniciar essa live, assim, né? Claro que a gente já iniciou, mas assim, já direto no coração do assunto. Uma das coisas que mais, como você é estudioso em vendas, você trabalha com isso, você é empresário, tem a sua empresa, trabalhou a vida inteira com vendas, eu te pergunto, tem como a gente vender a nossa imagem sem ser pejorativo? De uma forma bem natural, de uma forma tranquila? Porque quando a gente fala, eu vou vender a minha imagem, as pessoas linkam isso a algo que seja ruim. Como é que você pensa sobre isso? Não tem como, não. Isso é engraçado, como a gente começou a conversar, né? Falar que nada acontece se antes alguém fazer alguma venda. O problema maior, o que acontece é que nós sempre miramos o fora, a gente sempre olha para o outro, a gente sempre está preocupado com o que o outro vai dizer. Sim. A partir do momento que você vira essa chave e começa a perceber que está tudo dentro da gente, está tudo dentro de você. Você quer melhorar as pessoas que estão ao teu redor, como você disse, as pessoas que dão energia das 5, melhore você. Então, é como o ensaio que você fez no início. Você começou a mostrar de várias maneiras como é que é a imagem, como é que vão dizer, porque a princípio a gente está preocupado com o que o outro vai dizer. Quando eu olho para dentro, começo a externar a minha vontade, aquilo que eu penso, a minha imagem naturalmente ela vai ser muito bem vista. Claro, Perfeito. Que se depende da sua índole, depende de como você faz. É a mesma coisa que a gente está falando, por exemplo, falar em ética. Não, porque eu sou ético. Se você segue leis, essas coisas, você não é ético, sabe? Você só é uma mera convenção. Perfeito. É tipo Robinson Crusoe, você deixou ele numa ilha sozinho e ele tinha a ética dentro dele. Então Sim. Ele não fez nada para prejudicar a ilha. Sim. Entendeu? É a mesma coisa. Eu tenho que... A minha imagem, ela é pejorativa quando eu a olho de fora para dentro. Eu estou preocupado com o fora, com o externo. Perfeito. Basta, quando você é você, faça as coisas como a sua verdade, com aquilo que você acredita, aqueles valores que você tem, a sua imagem vai aflorar sobre isso. Você Perfeito. Vai externar você e vai ser lindo poder conviver, olhar para você. Perfeito. Olha que engraçado, né? Por que as pessoas com os mesmos pensamentos, as mesmas verdades, se atraem? Bandido não está andando com um padre, sabe? Tudo, não tem jeito, é a lei natural do ser humano. Quanto mais externo você for, mais você vai se preocupar com os outros. Perfeito. É por aí. Tem uma autora do livro do Harry Potter que ela falou recentemente na internet e ela escreveu assim, não tem problema nenhum de você andar com uma roupa simples. Lembre-se que você tem uma família para sustentar. O ruim é você andar com roupas lindas para impressionar uma sociedade que você nem liga, que você nem percebe. Então, e que você nem sustenta, né? Então, esse tipo de pensamento que a gente primeiro precisa interiorizar. E é muito incrível, Jair, dentro disso tudo que você disse, esse meu projeto, né, que é o Despertar Holístico, ele fala justamente para isso, para você começar a olhar para dentro. E você olhar para dentro é você enxergar todos os campos da sua vida que você precisa equilibrar. A gente precisa ver quais são as partes da nossa vida que estão soltas. E a gente precisa fazer com que ela fique equilibrada. Tem que virar o celular, senão vai aparecer lá. Você está... Desculpa. Não, minha esposa está tentando me ajudar aqui a usar a câmera. Você quer tentar, amigo? Eu vou... Ela falou...
para eu virar a câmera, ver se a câmera externa funciona, mas eu não sei se eu consigo. Tenta mostrar a ponta para uma parede, não tem problema. Vê se você consegue. É uma que acho que é a bolinha redonda. Pelo menos o meu Samsung é assim. Vê se você consegue. Enquanto isso, pessoal, Não aparece muito a opção. obrigado por vocês estarem aqui com a gente ao vivo, nessa plena terça-feira, às 9 horas da noite. Muito, muito, muito obrigado. Vocês são incríveis, é muito bom ter vocês aqui. Conseguiu, Jair? Não dá. Então, Não aparece a opção. Não aparece essa opção. entendi. Tem um Deixa eu- quadradinho com uma interrogação, tem um avião, uma carinha com smile e uma setinha. Tipo Yang Jung, assim, uma setinha fazendo uma... É esse Yang Jung aí? Clica nela, vê se ela volta, gira. Cliquei. Ela gira, mas não vira a câmera. Não adianta. Tá. Então, let's go. Vamos embora, vamos conversar. Então a gente precisa esse caminho, essa viagem para dentro da gente, para o nosso coração, que é enxergar o nosso verdadeiro eu, né? Você estava falando das mães, os filhos que choram. Eu acabei de lembrar dessa viagem, que quando a criança nasce, ela faz essa barganha com a mãe. O Freud explica isso na psicanálise, e é muito incrível esse estudo dele, falando que o filho não ama a mãe. O filho, ele simplesmente quer comer, quer estar limpo e só. E agora a mãe que ama o filho, né? Então essa venda, essa troca, ela não é justa, né? Porque o filho faz a barganha, chora, não deixa a mãe dormir, não deixa a mãe descansar. Então é uma venda que é um pouco desequilibrada, né? Você está falando a definição mais clara do amor que eu conheço. Amor, para mim, é o que o pai sente pelo filho e a recíproca não é verdadeira. Pode não ser. Entendeu? Não tem explicação. É assim. Isso é uma definição clara de amor. Eu conversando com uma psicanalista e ela falou o seguinte, a gente saindo um pouquinho fora, mas só para não deixar essa ponta solta, mas ela fala o seguinte, que a partir de uns 5, 6 anos, que a criança começa a entender sobre essa questão de amar e ela começa a amar a mãe, a amar a família. É uma construção. É muito bacana. Jair, mas falando sobre venda, essa questão pejorativa, quando eu estou ali fazendo a minha venda no meu dia a dia, a roupa, o corte de cabelo, você acha que nesse mundo moderno que agora a gente está entrando com essa pandemia, no mínimo vai fazer essa divisão? Você acha que isso vai fazer, uma opinião sua, você acha que isso vai fazer diferença na nossa vida? Essa questão de pode barba, pode piercing, pode tatuagem, dessa forma que a gente não vai estar tanto se encontrando pessoalmente? O que você pensa? Pode tudo quando você olha de dentro para fora. Tudo pode. Mandou porque bem. Você não vai sair de regata para ir num casamento porque o seu eu diz, não vou me sentir bem. Então eu vou aparar minha barba, eu vou cortar meu cabelo, eu vou fazer a barba. Mas a partir do momento que você começa a entender que você faz para você, primeiro, você faz para você, pensa em você, é o egoísmo do bem. Quando eu penso em mim primeiro, porque quanto mais eu melhoro, mais as pessoas ao meu redor melhoram. Eu não tenho que ajudar os outros porque eu estou vendo que está sofrendo. Não, eu tenho que me melhorar. Até isso aí, você está falando, eu lembrei aqui que nós estávamos falando de terapia aí, fugindo um pouquinho de vendas, mas o Ho'oponopono, não sei quem conhece, mas o Ho'oponopono é por aí. Você é uma terapia havaiana onde você tem que falar para você, limpar dentro de você, você limpa o resto. Perfeito. Então, a aparência, ela é importante quando você está em sintonia com o meio. Perfeito. A gente tem que estar em sintonia com o meio. Perfeito. Eu não posso... o ideal, por exemplo, nós estamos um exemplo claro aqui. Nós estamos falando de imagem. Esse aparelhinho aqui, celular, deu para não querer aparecer. Então, eu vou ter que providenciar outro, porque já é a segunda e não foi por acaso. Tem alguma coisa errada. Entendeu?
Com Então, certeza. aí sou eu vou ter que providenciar outro, porque nós vamos fazer muitas lives e não é legal você apresentar, falar de imagem e tá esse quadro preto aí. É Rodando. muito estranho. Rodando, É. tentando abrir. Bom, quando a gente fala sobre essas coisas de imagem, né? Você falou essa questão de ir para um casamento. Eu penso que as vendas, para você vender, para você saber vender, você precisa primeiro se conhecer. Não adianta você entrar para dentro de uma loja, eu estou precisando de dinheiro, vou trabalhar no extra de Natal no shopping, por exemplo, em grandes cidades. E aí você entra lá para vender, você vai estar atendendo aquela pessoa, porque você não sabe o que é vender, porque há uma diferença. Falando dessa diferença, a gente precisa entender o que está por trás da venda, que é você. É você que Então, está mas ali. Por favor. você disse algo interessante. Você primeiro, para você vender algo, você precisa comprar esse algo. Eu preciso conhecer o que eu estou vendendo, o meu produto. Se eu Perfeito. vou vender, então, como é que eu vou vender qualquer coisa? Se eu vou vender um celular, tipo esse que me venderam, e a pessoa não sabe, o teu celular não serve para live, eu não ia comprar. Mas se eu não comprar primeiro o que eu vendo, eu não vou vender. Percebe que é a mesma Perfeito. coisa que eu disse? Se eu não olhar para dentro, se eu não me Perfeito. comprar primeiro, como que eu vou me vender? Como que eu vou vender Perfeito. minha imagem se eu nem me comprei? Perfeito. Não tem Fa- como. Entrando um pouco nisso, é muito engraçado ter aquela frase de para-choque de caminhão, de sei lá de onde, frases de WhatsApp, né? Enquanto eu não lembro a frase exata, porque eu já esqueci isso há muito tempo, mas fala assim: enquanto eu não acho a pessoa certa, vou divertindo com as erradas. Acho que uma coisa assim. A pessoa ela quer ter um compromisso com uma pessoa, ela quer criar família, ela quer, não, eu quero namorar, eu quero uma família, mas ela não entende o que está por trás disso dentro do coração dela. E aí, qual é a imagem que ela vende na rua? Eu tô pegando geral, eu tô ficando bêbado, eu sou o último a sair da festa, eu fico na sarjeta. Quem, em uma sã consciência, olha para um sujeito dessa forma e compra aquela pessoa para viver o resto da vida com ela? Então a gente precisa criar essa mentalidade de que esses tipos de frases que são correntes, sei lá se eu posso chamá-lo assim, mas a gente precisa entender que tudo é o que você vende. Existe um triângulo, e eu acho que até no abecedário, né, o S vem antes do T. Então eu preciso ser antes de ter. Então a venda, eu preciso ser um ótimo marido, solteiro, sem ninguém, sozinho. Eu preciso ser esse ótimo marido, esse ótimo namorado, esse cara que é fiel a mim, para depois eu ter esse namorado, essa pessoa, essa namorada, essa mulher do meu lado. Então, são duas formas que a gente tem que viver na vida, né? E você falou, eu lembrei até de um exemplo que eu dou nas minhas palestras, exemplo de vendas, por exemplo, depois a gente quer falar do que você falou sobre ser e ter. Por Mas favor. existem os solteiros, certo? Tem muita gente solteira, aqui com a gente tem. Solteiro o que que é? É um produto à venda. Aí Claro. tem os casados que são produto vendido. E tem os separados, que pode ter aqui também com a gente algum separado. O que que é Os separado? É devolvidos. produto devolvido. E aí Sacanagem. onde está? Mas é o fato. E se você começa a entender por que foi devolvido, justamente por causa de tudo isso que você disse. Ele entrou Perfeito. num mundo onde ele não se preparou primeiro, ele não cuidou dele. Né? Perfeito. E aí, ligando isso com o que você falou, o ser e o ter, eu só consigo ter alguma coisa se eu for alguma coisa. Você pode pegar um exemplo bem clássico. Você pega um porteiro de prédio. Eu tenho aqui no meu prédio um porteiro. Eu estou aqui 5 anos, ele está aí, mas ele está aqui, o prédio tem 10 anos, ele está desde o início. E você vai lá embaixo para conversar com ele só reclama do sindicato, da empresa e do salário dele. Aí a gente fala assim, seu Francisco, vamos ler alguma coisa, ler um livro, vamos aumentar a nossa mente, porque aí o senhor vai melhorar. E você sabe que ele começou a ler alguma coisa, tudo, ele realmente começou a se interessar por alguns assuntos, pedir sugestão de livro, tudo. Ele foi embora daqui.
sabe? Que maneiro! Mas é um exemplo clássico, porque se ele só continuasse fazendo o que ele estava fazendo, ele ia continuar aqui como porteiro. Claro. Você só tem mais se você for mais. Não, é uma lei que não é daqui, sabe lá de onde vem. Mas é assim que É. funciona. Os budistas chamam isso de causa e efeito. Exato, é isso aí. Jair, Eu até só pode falar. deixa eu aproveitar Por que favor. tem o Dhammapada, né? Que você sabe bem que são os ditados de Buda. E tem uma historinha dele que eu estava lendo que eu achei muito interessante. Um sábio, lá, um monge, estava caindo aos pedaços lá a casa deles, e aí os discípulos, pô, mestre, nós precisamos dar um jeito, a casa está caindo aos pedaços aqui, o que a gente faz e tal. Ele falou, ó, vai lá na cidade e rouba o que vocês puderem. Ninguém acreditou, falou, como é que é? Não, mas vocês não me pediram uma solução? Vão na cidade e roubem tudo que vocês puderem e tragam aqui. Só tem uma condição, ninguém pode ver o que vocês vão fazer. E isso causou um alvoroço entre os discípulos aí, mas o mestre mandou, vamos embora, vamos roubar. Então, foram para a cidade e tal, aí o mestre voltou para dentro do mosteiro dele, ele olhou, tinha um rapaz lá, só ficou um, sentado, fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo. Aí o mestre falou, por que você não foi, rapaz? Está louco? Aqui é para ir lá roubar? Não, o senhor não falou que é para ir lá roubar. O senhor disse, vá e roube, mas desde que ninguém veja. Eu estou me vendo. Como é que eu vou roubar? Eu já estou me vendo, entendeu? É por aí. Por isso que é primeiro eu vou cuidar de mim, a minha imagem vai externar. Perfeito. Perfeita colocação, porque assim a gente consegue ver o quanto nós temos a responsabilidade na nossa vida, né? O quanto que nada é fora, nada é a presidência. É claro que tem alguns problemas que eles são intrínsecos à nossa sociedade, que desde que a gente nasceu, o preconceito, o racismo, a desigualdade social, isso tudo, o capitalismo, tá tudo aí, a gente já entrou assim. Porém, algumas coisas a gente tem como mudar, alterar, né? Jair, mas voltando a falar, né, sobre essas questões da imagem e tudo, para eu então prestar atenção na minha imagem, eu tenho que prestar atenção nos meus detalhes. Qual é o meu objetivo? Detalhes faz toda a diferença, né? E quando eu presto atenção, por favor. Quando eu presto atenção nos detalhes, que é o meu objetivo, quais são as minhas metas, aonde que eu quero chegar, entendeu? A conquista que eu quero. Se você, quando se torna consciente aquele que estava inconsciente em você, prestando atenção nos detalhes, e além de detalhes, tem uma outra coisa que a vida nos mostra dia a dia, que são os sinais que elas nos apresentam. Estamos falando de aparência, você chega num local onde você está totalmente dissonante, você vai receber um sinal. Né? A pessoa vão te olhar. Agora, você chega num lugar onde você está totalmente consoante com aquele local, também você vai receber um sinal. Então, esses sinais, esse detalhe, é o que faz te direcionar. Você está indo para a direita, de repente começam a te mostrar, os detalhes te mostram que você tem que ir um pouquinho para a esquerda. Então, não lute contra isso. É o que a gente brinca muito com a intuição, o sexto sentido, tem várias definições. Perfeito. Mas é aquilo que fala dentro de você, é o seu eu que fala dentro de você. Perfeito. Dê atenção para essa voz, ela te conhece mais do que tudo. E essa voz nunca vai querer te prejudicar, jamais. Ela só vai fazer o melhor para você, porque ela entende que é de dentro para fora. Perfeito. Já está dentro de nós, você percebe? Olha que interessante. Sim, sim. Você contando isso me fez lembrar uma história. Assim que eu me formei em enfermagem, né? Quando eu tinha... faz um tempinho, e quando eu tinha 21 anos. Eu entrei na faculdade muito cedo, eu sempre fui à frente na escola, e aí eu me formei com 21. Aí assim que eu saí da faculdade, eu estava desempregado, procurando emprego na minha cidade, no interior de Minas, e aí falece
uma pessoa, para não expor a família, mas falece um membro da família, uma filha, e essa família é muito amiga nossa, da minha família. E eu fui até a casa dessa pessoa consolar a mãe, porque eu adorava a mãe, ainda amo essa família. E eu fui lá, né? E essa pessoa é da política. Só que a casa dela estava tão cheia de gente, porque a filha morreu de um acidente muito trágico. Então a casa estava Aham. muito cheia de gente. Quando eu entrei, Jair, eu fiquei assim apavorado, porque a mãe não querendo ser indelicada. Assim, eu li o ambiente com uma rapidez. E a mãe querendo não ser indelicada com as pessoas. Os familiares assim querendo fazer café para todo mundo. Ai, como é que eu vou fazer lanche? Sendo que aquela pessoa, a dona da casa, tinha acabado de perder a filha, nova, jovem, de 29 anos, 30 anos na Meu época. Deus. Uhum. E dessa forma. Jair, eu peguei, parecia. Sabe aquele filme Paixão de Cristo, quando Jesus pega o chicote e sai expulsando todo mundo do templo? Sim. Cara, eu fiz assim, eu tive um surto e eu falei, todo mundo sai da casa, por favor, eu quero pedir a vocês, ela tá aqui, ela tá frágil, a gente precisa sair, mas teve assim, uma certa energia na minha voz, mas eu não fui mal educado e tirei todo mundo e todo mundo foi embora, todo mundo me obedeceu, só ficou a família ali dentro. Ela veio, me Aham. abraçou muito, me deu um abraço muito forte e falou, cara, eu estava precisando de alguém para fazer isso e eu não tinha coragem. Perfeito. Logo depois, foi uma semana depois, eu estava empregado, porque tinha uma pessoa ali dentro da casa que falou, eu quero esse cara porque ele tem ação, ele tem proatividade, ele tem visão, ele enxerga o ambiente. Não estou falando isso para me valorizar, para Sim. me gabar. Aqui a intenção é mostrar o seguinte, que tem vezes que você entra no ambiente, a gente pensa antes de agir. E a gente deve agir. A gente precisa ver se uma pessoa está andando na rua, ela cai. Se você está vindo sozinho, a chance de você ajudar essa pessoa que caiu é muito alta. Mas essa pessoa vem andando, vem outras pessoas atrás dela, outras aqui, atravessando uma rua. E uma pessoa cai e você aqui, a chance de ninguém ajudar é muito maior. Sim. Porque as pessoas têm medo de olhar e de ajudar, com medo de que vão pensar de mim. Será que eu vou estar sendo ridículo? Será que ela precisa de ajuda? Será que ela vai me xingar? Então a gente começa a pensar coisas e a gente deixa de aproveitar oportunidades. No budismo, eu não queria falar isso, mas não tem como eu entrar nisso. No budismo a gente tem os nossos estados de vida, que são as nossas tendências, né? Enfim. E aí nós falamos que a gente tem 3.000 possibilidades no único momento da vida. Porque dependendo de como eu estou, aquele lugar onde eu me encontro, que eu vou ter algumas decisões a fazer, elas me geram várias possibilidades. Então eu poderia entrar naquela hora na casa ali e ficar quieto na minha e ser mais um pentelhando. Ou eu poderia ali falar com algum familiar e a familiar fazer toda a movimentação. Ou eu fiz o que eu fiz. Enfim, a gente precisa agir antes de começar a pensar. Claro que a gente tem que ter algumas ponderações, mas quando você está linkado com o agora, né, com quem você é, com o seu verdadeiro eu, não tem como isso ser divergente. Você consegue entender e saber o que o ambiente está pedindo, né, Jair? Isso É. é uma venda, né? Então, você fez exatamente, é um exemplo daquilo que nós estamos falando. Você não agiu de fora para dentro. Você fez de dentro para fora. O seu sentimento era: preciso tirar essas pessoas daqui. E Sim, você fez aquilo que a mãe queria fazer, mas não tinha coragem, porque você vê, olha, até nessa hora ela está pensando o que os outros vão dizer, sabe? Ela está indo olhando para fora, com a imagem não de dentro para fora, de fora para perfeito, dentro. Quando você perfeito. olha de dentro para fora, você está pouco se lixando o que vão dizer, porque você é convicto que tem uma imagem que agrada a todo mundo que você quer agradar, quem você ama. Claro, claro. A gente sabe que nós nunca vamos agradar a todo mundo. O maior E exemplo tudo está bem aí há por mais, isso, né? tá aí há mais de 2000 anos. O cara veio aí, entendeu? E não conseguiu, porque é do ser humano. Por isso que a gente está aqui nesse planetinha,
para crescer um pouquinho. A gente tem que crescer um pouquinho. Mas enquanto esse egoísmo não conseguir... Você vê que está mudando, muita coisa está mudando. E nada é por acaso. Claro. Apareceu esse bichinho aí agora para poder Bichinho, fazer a gente deixar todo mundo em casa, sabe? Todo mundo não, mas uma grande maioria mais solidário, começando a pensar um pouquinho mais nos outros. É uma transição natural. Eu primeiro penso em mim. Quero o melhor para mim, vou atrás do eu. Depois você começa a pensar em você e um pouquinho no outro. Não, então, tá sobrando, eu vou dar um pouquinho para o outro. Está sobrando, eu vou dar um pouquinho para o outro. Daqui um pouco você começa a pensar no outro e em você. Inverter um pouquinho mais. Você vai dar mais para o outro, mas pensa em você. E por último, você vai fazer o que grandes mentes fizeram aqui. Você vai pensar só no outro. Porque tudo que você fizer para o outro, você vai receber e receber mais que o dobro do que você faz. Perfeito. O duro é que a gente precisa viver muito para chegar nessa conclusão. E, infelizmente, muitos nem chegam, né? Vai embora, volta, vai saber. O caminho, quando você começa a encontrar esse caminho para o despertar, para você sair desse... Por que eu escolhi esse despertar, né? Porque eu percebo que a gente está... Agora eu estou vendo, assim, comecei agora, recentemente, a ver The Walking Dead, mas parece que a gente está andando igual um zumbi na rua. Você vê as pessoas olhando para o chão, as pessoas não olhando uma para as outras, e eu decidi, depois que eu comecei a fazer o meu exercício da gratidão diariamente, eu decidi dar bom dia para todos que eu encontrasse na parte da manhã, quando eu vou sair com o meu cachorro. E tem gente que me olha estranho e fala, o que esse cara está falando? Como se eu estivesse falando, xingando aquela pessoa, né? É muito incrível isso, quando a gente percebe essa falta de sincronização, né? De sintonia, mas isso aí que você falou é engraçado. Eu já mudei já 17 vezes, muitas cidades, e aí teve uma cidade, não vou colocar aqui para não... Mas eu morava no 23º andar, e aí o elevador ia descendo, as pessoas iam entrando, e todo mundo que entrava eu falava bom dia, e ninguém respondia. Isso foi 1, 2, 3, aí chegou um dia, quando chegou no térreo eu dei um berro. Bom dia! Todo mundo me olhou assustado, entendeu? Só que aí todo mundo começou a dar bom dia. Aí eu comecei a praticar outra coisa. Aí entrava no elevador e eu sorria. Eu só sorria. Eu começava a sorrir e ficar rindo. E todo mundo com aquela cara de fechado, não sei o quê. Pô, que é esse doido? Rapaz, uma semana depois a pessoa me via e já estava rindo. Então, sabe, a gente pode melhorar, pode fazer tudo. Sempre. Essa venda... A gente saber vender, a gente fazer tudo com uma certa classe, né? Da gente estar mostrando para as pessoas, não mostrar de uma forma de gabar, mas uma forma, cara, dá para você ser feliz. Vem, começa a sentir você, começa a olhar para dentro de você, para que você possa mostrar mais quem você é. Mas tem uma frase do Buda que ele fala o seguinte: para você começar a pensar, para você começar a despertar para o mundo, para essa felicidade, você precisa esquecer de você. Como é que a gente... Fala... Por favor. Então, de novo a gente está falando de dentro para fora. Você falou em felicidade. Eu conheço a felicidade de uma única maneira. Eu só consegui ser feliz o dia que eu comecei a dar felicidade para alguém. Não adianta, você dar felicidade para os outros, você vai ver quanto feliz você vai ser. Sim. Por quê? Perfeito. Você está se desprendendo um pouquinho do egoísmo. Eu busco o caminho da felicidade, eu vou atrás da felicidade. Aí, para uns, felicidade é ter um carro zero, para outros é ter uma parceira, um companheiro, um marido, uma esposa. Para outros é ter filhos, para outros, aí você percebe, é ter. A partir do momento que você começa a dar felicidade só por dar, vamos fazer, alguém que está precisando de alguma coisa para ser feliz, você vai lá e dá teu amor, dá teu carinho, dá atenção, o ombro, dá dinheiro, sei lá. Mas oferece... Jair, mas só te interrompendo só um pouco para lembrar um ponto.
eu só consigo dar a partir do momento que eu tenho. Isso é Sim. impreterivelmente indispensável dentro da filosofia do budismo. A gente precisa entender que se essa garrafa aqui, ela estiver vazia, como que eu mato a sua sede? Então, primeiro eu preciso encher essa garrafa aqui de água, eu preciso colocar conteúdo aqui dentro para eu matar a sua sede. Colocar o quê? E, Conteúdo? com certeza. Não, então, você falou o quê? Colocar é conteúdo colocar aonde? dentro. Dentro, Né? pronto. É isso aí. Então, quando a gente começa a trabalhar o nosso despertar, eu querer dar felicidade para outra pessoa, eu querer dar amor a outra pessoa, ele vai ser um amor, uma felicidade egóica. Ela vai ser entrelaçada a algo. Eu só vou conseguir dar amor ao meu marido, você, a sua esposa, a partir do momento que ela faz ou ele faz por nós. Exato. Agora, a partir do momento que eu começo a entender que eu me amo, que eu consigo me entender, volto lá atrás, em ser como amor, aí eu consigo começar a desprender e começar a matar a sede da vida das pessoas. Aí elas começam a embebedar, né, do nosso amor, da nossa felicidade e tudo mais. Mas primeiro é necessário, quando a gente fala sobre esse despertar, o primeiro ponto, esquece as outras pessoas ao seu redor. Começa a pensar nesse primeiro momento, esse início que você está despertando para o seu verdadeiro eu, começa a pensar assim, eu preciso me encher. Não tenho que matar a sede de ninguém com uma gota. Você não vai matar, você não vai conseguir nem se saciar. Então você primeiro precisa encher o seu copo. E aí aquilo que é diário, né? E o que você fez hoje? Isso aí é diário, não tem receita de bolo. Você vai lá, faz uma coisa e está feito. Fez o bolo, comeu, não. É um exercício diário. E você vê, nós estamos falando de filosofias distintas. Você é budista, claro. Eu sou cristão. Só que tudo converge para um único ponto. Tudo é o mesmo. É de dentro para fora. Perfeito. Primeiro, cuide de você, amplie o seu conhecimento, amplie você, as suas atitudes, reverbera em todo mundo, reverbera ao seu redor. Claro. É isso claro. aí. Perfeito. É muito legal isso. Ô Jair, tudo isso é vender. Tudo isso é vender, lógico. Falou tudo. Jair, mas voltando um pouco assim naquilo que eu pensei com relação a isso tudo que a gente estava dizendo agora, tem algumas pessoas que elas ficam... Vou falar que eu também já estive nesse lugar e às vezes eu me encontro nesse lugar de eu olhar as coisas do lado de fora e querer ter aquilo aqui dentro, sendo que eu vejo que aquilo não compete a mim. Por exemplo, quando eu malhava, né, que eu estava eu me importava muito com a minha imagem, com o meu corpo, eu me alimentava, só essas power aí de academia. E aí eu queria ter um objetivo de um corpo que eu vi. O cara era, eu já falei isso aqui em outras lives, mas o cara era brevilíneo, o cara era baixo. Ele devia ter 1,60 m. Eu tenho 1,83 m. Então, eu sou longilíneo. Isso quer dizer a questão das fibras musculares. Então, para o meu músculo ficar grande como o do rapaz, é muito difícil. É igual o jogador de vôlei, de basquete. Eles não são fortões. Eles são definidos. Então, são corpos diferentes. E eu queria muito aquele corpo. Então, eu prestava atenção. Cara, eu malhava e eu já estava forte. Eu não estou conseguindo, não estou achando resultado. Cara, eu gastei muito dinheiro, eu só não injetei nada no meu corpo. Mas de vitamina, de tudo eu tomei. E aí, chegou o momento que eu comecei a olhar para dentro de mim e falei, cara, eu não estou olhando para mim. Eu estou olhando para o outro, estou olhando a roupa que o outro tem, que eu quero, o carro que o outro tem, que eu quero. Talvez eu estou satisfeito com esse celular que eu tenho, mas só porque eu te vi comprando agora o S20 da Samsung, eu também quero. Então, essas comoções, né, comunitárias, grandiosas que a sociedade tem, eu quero te fazer uma única pergunta. Para a questão das vendas, se eu olhar para as outras pessoas, eu consigo atingir o meu objetivo? Léo, o objetivo você consegue atingir, por exemplo, eu vou fazer um paralelo com o que você está dizendo
em relação à evolução nossa. Perfeito. A evolução do ser humano. A gente pode evoluir de 3 maneiras. Para mim, eu entendo que a gente evolui por experiência. Como você disse, eu vou lá e quero malhar, quero ficar igual o cara. Eu posso evoluir por imitação, imitando aí alguém, uma grande mente, o Buda, Cristo. Eu posso evoluir por meditação. Eu vou meditar, né? Vou relaxar, abrir meus canais aí e ver esse universo todo. Você vai escolher aquilo que você tem o livre-arbítrio de escolher o que você quiser. Então, quando você busca alguma coisa, imitar alguém, fazer alguma coisa que vai trazer benefício não para você, mas isso vai reverberar, o objetivo é alcançado. Com certeza a gente alcança. Porque eu não estou sendo egoísta com o meu objetivo. Então, tudo depende do ponto de vista da minha intenção. Perfeito. Eu tenho que ter uma única intenção. Se eu tiver mais que uma, pronto, já tem alguma coisa que não está certa, concorda? Claro. Gênero, número e grau. É muito que mais nós precisamos incrível. vender aqui. Nós temos que vender para bater a nossa meta e está acabando o tempo. O que eu quero saber de você é o seguinte: quando a gente está pensando sobre essas questões de olhar para fora, os nossos objetivos, as nossas essências, se eu não presto atenção em mim, é difícil encontrar uma linha aí de conexão com o resultado? Com certeza, eu vou ter muito mais dificuldade, porque é o que nós tínhamos falado, eu não comprei o produto ainda. Eu vou vender, eu não estou comprando. Por exemplo, eu estou fazendo gestão numa empresa de madeira, uma indústria de madeira, fazer um merchan aqui, que a gente está lançando os produtos, lançando os painéis ripados, tudo com um sistema de tudo novo, entendeu? Só que quando eu cheguei e olhei aquilo lá, aqueles produtos, é uma empresa que tem 40 anos de mercado, uma empresa bem estabilizada, só que trabalhava só com portas de kit porta para construção civil. E aí chegou uma hora que o dono falou, não, se eu continuar nesse mundo aqui, eu vou, porque é só preço. Eu falei, não, vou mudar. E aí ele criou uns produtos, painel, ripado, forro, sabe, revestimento de parede, coisas que estão em moda e que tem muita dificuldade, uma mão de obra muito difícil. Aí a gente foi lá ver, o cara criou um sistema fantástico, é tudo macho e fêmea, encaixe, é rápido, você faz em casa, você mesmo faz, é muito prático. Então, eu comprei, a hora que eu vi aquilo, eu comprei aquela ideia, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui não tem como dar errado. Olha que interessante, eu comprei a ideia do dono, comprei o produto e a gente saiu para vender. Nós somos em 11 cidades. Eu tenho 35 anos de trabalhando com vendas. Nunca tinha acontecido isso antes. Em todos os lugares que nós entramos, nós vendemos. Agora, semana passada, na crise, na pandemia, com tudo ruim, porque a gente não colocou obstáculo, entendeu? A gente acreditou numa coisa e chegava para todo mundo e falava, é assim, funciona assim, assim. Todo mundo, caramba, aí já, sabe, já colocava, não, quando vem, como é que faz, como é que eu compro, quanto custa? A empolgação nossa, a gente conseguiu transpassar isso. Porque a gente não tinha obstáculo nenhum, a gente não tinha... nós compramos aquilo de uma forma interior tão grande que qualquer forma que você fala, eu estou vendendo para você, você já está falando, caramba, se eu for fazer uma reforma, eu vou botar um painel desse na minha casa. Perfeito. Concorda? Claro. Sabe? Então, Diga, pode falar. Não, pode continuar, por favor. Não, o raciocínio é esse, eu preciso comprar. Se eu comprar primeiro essa ideia, se eu comprar esse produto, se eu comprar seja o que for, se eu me comprar primeiro, eu vou me vender de forma muito mais fácil. Perfeito. Todo mundo vai entender isso, porque não interessa o que você vende. Se você compra primeiro, tudo, volta de novo ao início que a gente começou a conversar. Interior, é por dentro. Quando você entende que é de dentro para fora,
fica tão fácil tudo, fica tão fácil a vida. Uma coisa que entra em nexo para mim, você contando essas questões, essa questão dessas peças que vocês foram vender, né? A gente, para mim, tudo existe um mercado para tudo. Então, desde os produtos mais em conta, desde os produtos mais fáceis e caros que são vendidos, sei lá no Vale do Silício. Uhum. Então, nós temos público para todo mundo. Nós temos público para tudo hoje em dia, né? A internet facilitou isso. Mas demais. Tudo depende daquilo quem você atrai. Você falou isso lindamente lá atrás. Se eu comprei essa garrafa aqui, ela é de plástico, eu só tinha um orçamento para comprar por R$10, eu fui lá, comprei enfim, estou com essa garrafa aqui. Mas ela me serve? Bom, me serve, porque eu acabei de pegar uma gelada, ela está aqui 1 hora, está fresca ainda. Mas e se eu quiser uma água gelada o tempo todo? Essa garrafa aqui vai me servir? Não, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que procurar um outro produto. Essa aqui já não me serve. Então o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Todos nós temos uma capacidade de expansão. Então a nossa mente é a nossa expansão de vida. A nossa mente é o que nos controla em tudo que a gente pode ter e tudo aquilo que a gente já teve e o que você tem hoje. Então, a partir do momento que você expande a sua mente, diariamente, com estudo, com esforço, com qualquer coisa, você consegue ultrapassar a sua vida. Você consegue atrair aquilo que você quer. Então, mas não era uma atração de só parar e pensar. Tem que haver o esforço. Por exemplo, uma água, ela só ferve a 100 graus. Se ela tiver em 99 e você deixar ali, conseguir controlar o fogo para ficar em 99, ela não vai fazer ai, gente, evaporar. Entrar em ebulição. Ebulição, a palavra que eu queria falar. Ela não vai evaporar. Então ela precisa chegar a 100. Esse 1 grau faz a diferença. Então talvez você não está tendo o resultado que você tem, porque está faltando esse único esforço seu para fazer os 100 graus. Então a gente precisa entender que tudo que você está tendo hoje é aquilo que você merece. É aquilo que você não se esforçou pelos seus fracassos, ou as suas vitórias, é tudo aquilo que você se esforçou e tem. Então a gente precisa entrar nessa conexão e parar de colocar tudo de fora, que é a culpa e tal. Como eu já disse anteriormente, claro que tem coisas que são intrínsecas à sociedade, nesse mundo que já existiu quando você chegou. Mas tem alguns fatores que você consegue transformar dentro de você e você vai se adaptar, a flexibilidade. Então, eu até acrescentaria sobre o que você falou, que tudo que você tem é o que você merece. Eu acredito que tudo que você tem é aquilo que você conseguiu colocar dentro de você, é o teu conhecimento que você conseguiu absorver. Não é porque você merece, é porque, sabe, se é pouco, porque você é pouco. Não é o contrário. Sabe, efeito hiena, ó vida, ó azar, ó miséria. Sabe, olha pro espelho e fala, você é o cara, eu acredito em você, e vai para cima. Mas tem que partir, eu preciso me comprar, senão não adianta, eu vou continuar sempre sendo uma hiena. Jair, nós já estamos aqui com nossos 5 minutos para terminar. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta para fazer aqui para esse cara fantástico aqui de vendas. O que vocês querem perguntar para esse cara? A gente não consegue acompanhar. Primeiro que eu tenho problema de vista, eu não consigo enxergar com essa luz aqui no meu rosto. Mas algumas, eu não sei se alguém me perguntou algo. Mas se perguntou, gente, coloque aí, por gentileza, que o Jair vai estar prontinho para responder vocês. E o que eu quero agradecer, Jair, pela sua disponibilidade, de você ter vindo aqui, de você ter parado o seu tempo aí com a sua família. Eu sei que você trabalha pra caramba, viaja muito, e você encontrou esse tempo para estar aqui conosco. Muito obrigado, fazer parte desse projeto, que é o único objetivo é fazer com que as pessoas se encontrem e sejam mais felizes. Meus amigos, esse cara aqui é fantástico. Então, podem clicar aqui em cima, aqui, ó, que está colocando aqui, que é o Léo e o Jair. Clica aqui em cima e segue esse cara. Vocês vão ver bastante conteúdo, bastante coisas legais. Esse cara é muito maneiro. E, amigos do Jair,
podem e devem ser muito bem-vindos aqui no meu perfil, podem me Com seguir. certeza. Podem Segue, clicar siga no aqui, Léo. ó, que eu sempre estou colocando algo, porque a minha parte é mais espiritualidade. Esse despertar holístico, a cada semana eu vou estar aqui falando para vocês sobre um ponto que a gente precisa estar equilibrado. E vendas é muito importante porque a nossa autoimagem é aquilo que a gente apresenta para o mundo, para a gente ficar um pouco mais preocupado conosco, né? Com a nossa, com o que está aqui fora, né? Jair, muito obrigado, viu, meu amigo? Léo, eu que agradeço, realmente é muito gostoso, é uma satisfação fantástica, isso, um monte de amigos aqui, um beijo no coração de todo mundo. O Adriano até perguntou, né? Eu quero ser palestrante, o que eu fazer, né? É o que ele está fazendo, ele está de sacanagem. Primeiro que ele acredita, você vê que engraçado, mas é um exemplo que a gente pode usar. Ele acreditou nele, sabe? Ele investiu nele e ele com certeza será um dos grandes palestrantes que a gente vai ver falando de finanças nesse país. Com certeza. Então é esse o passo, é a gente acreditar e eu agradeço imensamente para a gente poder bater esse papo, vamos fazer isso várias vezes, vender, eu digo que, tanto é que eu chego no hotel, profissão eu sempre coloquei, eu sou vendedor, e aí às vezes até o recepcionista olha assim e fala, nossa, eu falei, não, minha profissão é essa mesmo, eu sou vendedor e com muito orgulho, porque eu entendo que a gente faz isso o tempo todo e eu gosto mesmo, tem que vender. Exato. Eu vou cobrar uma comissão do Adriano das palestras que ele vai para vender para ele, tá? Fala para ele. É? Uai, então ó, vou colocar a minha também na sua mão, viu? Pode vender. Não, mas vou colocar a minha na sua mão. Até aproveitando esse tem o Rota do Crescimento, segue lá também o pessoal, todo mundo. Rota do Crescimento é um pessoal aí, um palestrante, um pessoal muito fantástico, um pessoal super dedicado, competentíssimo, super competentes, entendeu? São pessoas incríveis que a gente está fazendo parte desse grupo. Então, poxa, é só agradecer o tempo todo. Perfeito. Tem dois, só para finalizar, né? Tem dois tipos de pessoa, o que agradece e o que pede. Verifica quem é mais bem sucedido na vida. É simples assim. Mandou bem. Mandou bem. Aproveitar que você está falando em agradecer. Pessoal, amanhã, todo sábado eu estou aqui com alguém especialista na área para a gente estar falando sobre gratidão. Esse período agora, eu falei que ia ser só esse mês, mas eu estou vendo que vai estender um pouco, que a gratidão está pegando vários pontos. Então eu estou tratando sobre a gratidão com vários especialistas. Então vem às 9 horas da noite, tá? Podem me seguir aqui que vai ser um bom prazer. Só para colaborar nisso, para mim gratidão é igual amor. Gratidão é. Perfeito. É exatamente isso. Gente, muito obrigado a todos vocês. Jair, mais uma vez, brigadão mesmo. Opa, acidentes acontecendo. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado, Jair. Poxa, é muito legal quando a gente encontra uma pessoa que tem uma personalidade tão... Não vou falar pura, porque eu não estou querendo aqui te santificar, mas é porque você está tão despreocupado e tão despreocupado com a sua imagem, tão preocupado em educar, não de uma forma de educação que você está ensinando, mas de uma forma de espalhar o seu conhecimento, né? Então, e você está aqui disponível, sem a sua imagem. Então, a gente só muda os outros com exemplo. Então, se eu não for exemplo, eu vou ser mais um. Então, é por aí. Parabéns, meu amigo. Um exemplo. Parabéns para nós. Você também, parabéns junto. Sempre, sempre. E obrigado a você que está aí nos prestigiando, muito legal. Segue o Léo, segue o Rota do Crescimento, segue a Rota do Conhecimento, desculpa. Tamo junto. Tamo junto, meu amigo. Um grande abraço. Gente, e não se esqueçam, usem boné, podem fazer da forma que vocês acharem que está liberado, então, tá? Um abraço a vocês. Jair, muito obrigado, viu?